Estamos aqui para fazer a videoaula do Active Directory. Os alunos são João Marcelo, André Felipe, Simeão França, Haroldo Cosme e a disciplina Administração de Redes e o nosso professor é o professor Cláudio. A gente vai tentar sintetizar aqui um pouco do que é o Active Directory. O Active Directory é uma implementação de serviço de diretório no protocolo LDAP que armazena informações sobre objetos em rede de computadores. É um conjunto de arquivos localizados no servidor de domínio, no qual estão todas as informações que permitem controlar o acesso dos usuários à rede. Nele ficam registrados os nomes, as senhas de usuários, suas permissões de acesso a arquivos, impressora, outros recursos de redes como a cota de disco. Os computadores também marcam o horário que cada usuário pode utilizar, e entre outras coisas mais. Vamos mostrar um pouquinho agora da instalação do Active Directory. A gente tirou um print aqui do que a gente estava fazendo, e essa tela que você está vendo aqui já é a tela para adição de funções e recursos. Como padrão vem o serviço de arquivo de armazenamento, e a gente precisa selecionar o serviço que a gente quer, que é o serviço do domínio Active Directory. E nos recursos também a gente precisa ter algumas coisas adicionadas, como ferramenta de administração de servidor remoto, gerenciamento de política de grupo, que é o GPO, e interface de usuário e infraestrutura. Aqui essa tela é o assistente de adição de funções e recursos, e aqui ela mostra o que a gente selecionou nas outras telas. Então tudo que você fez está aqui mostrando como ferramenta de administração de serviço remoto, ferramenta de administração de funções, ferramenta do AD, DS do AD LDS, modo Active Directory do Windows PowerShell, ferramentas do AD ADS, centro administrativo do Active Directory, Snap-in e ferramentas de linha de comando do ADDS. A GPO e o serviço de domínio Active Directory. E aqui já é o assistente de configuração, né, que aí ele pergunta o domínio, né, para adicionar a floresta, o nome do domínio raiz, que a gente nesse caso colocou administração.rede. Aqui também ele mostra o servidor de destino do serviço AD e especifica o local do banco de dados. Geralmente esse é o padrão que o Windows instala, né? Geralmente também a gente opta por não fazer nesse caminho aí. Geralmente a gente coloca em outro caminho, a pasta do banco de dados, a pasta do arquivo de log, a pasta sysvol também. E aqui ele já está mostrando, né, que a instalação está em andamento. Ela foi iniciada e está em andamento. E o que é um serviço de diretório? O serviço de diretório é um local centralizado de busca de informações necessárias para serviços, e atualmente existem 3 soluções de serviço de diretório. Na verdade, são mais que 3 soluções. Eu vou falar aqui só de 3, mas tem o OpenLDAP para sistema Open Source, o Active Directory para sistema Novell e o Active Directory para sistema Microsoft. Lembrando que o sistema Microsoft ele tem suporte a todos o que eu falei anteriormente. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o LDAP, na verdade, e explicar para vocês de uma forma mais clara o que é um LDAP. LDAP é um protocolo de rede que roda sobre o TCP/IP, que permite organizar os recursos de rede de forma hierarquizada. Por que usar o AD, pessoal? Pelos benefícios que ele traz, como integração de DNS, adaptabilidade, gerenciamento centralizado, GPO, que é a política de grupos, catálogo global, gerenciamento desktop, distribuição de software automaticamente, interface de acesso, que é o ADES, compatibilidade com o sistema operacional, MS legado e replicação automática. Vamos falar agora sobre Domain Controller. É o Active Directory? A resposta é não, pois o AD é completa, é uma estrutura já pronta. Já o Domain Controller só é a redundância do banco de dados do Active Directory, podendo ter vários Domain Controller para, se algum vier falhar, o Active Directory levantar sem seus maiores problemas. Irei falar sobre a estrutura lógica do Active Directory. A estrutura lógica consiste em objetos, unidades organizacionais,
domínios, árvores, florestas. Irei falar um pouco sobre cada um deles. Objetos. Objetos são componentes mais básicos, como usuários, computadores, impressoras, podendo adicionar outros de acordo com a necessidade da rede. Unidades organizacionais. É um objeto container, ou seja, um objeto recipiente que tem como função organizar e armazenar os outros objetos. Domínio. É a estrutura mais importante do AD e tem duas funções principais. A primeira é fechar um limite administrativo para objetos, ou seja, o objeto que se encontra dentro do domínio não sai e o objeto que se encontra fora do domínio não entra, a não ser via permissão do administrador. A segunda função é gerenciar a segurança dentro do AD. Ele é responsável pela segurança do Active Directory. Árvores. Árvores é um conjunto de domínio agrupados de forma hierárquica. Ou seja, é um conjunto, são vários domínios agrupados de formas, como já disse, hierárquicas, onde o filho herda no sufixo o nome do domínio pai. O domínio filho herda o nome do domínio do pai, como se encontra na imagem. LiveMotion.local, que é o pai, e o SP LiveMotion.local, que é o filho. Floresta. É uma coleção de domínios com esquema e configurações compartilhadas, onde o primeiro domínio adicionado é o domínio root, ou seja, o domínio raiz. Estrutura física do Active Directory. São distribuídas em domínio de controle e sites. A função do domínio de controle é executar o Active Directory, também armazenar, bem como replicar as alterações entre eles. Os sites servem para organizar a latência da replicação dentro do mesmo site, bem fazer com que os domínios de controle daquele determinado site não utilizem link de replicação de forma desnecessária. São utilizados para fazer com que o determinado range de IP, mesmo que separado por distâncias físicas, possam propiciar o acesso e resposta aos servidores diretório e infraestrutura de forma organizada. Aqui, professor, a gente vai mostrar para o senhor que a gente ia fazer uma demonstração na sala de aula e a gente criou uma máquina virtual com Windows Server 2012 R2. E para criar essa máquina virtual a gente usou o VM Workstation, certo? A gente fez aqui o servidor com Active Directory, criou o domínio, administração de rede, tá vendo aqui? O domínio, administração de rede, e a gente criou as unidades Organizacionais. Exatamente. Então aqui, ó, a gente criou aqui FG Recife, acadêmico, diretoria, recepção, né? E a área de TI, a gente criou ó, um grupo chamado chefia e um grupo de estagiários, unidade organizacional de estagiários, e criou um usuário. Agora a gente vai demonstrar que a gente está logando na rede, né, com esse usuário aqui. Tem mais esse outro computador aqui do lado. Aqui o cabo de rede aqui conectado, ó, entre um e outro. Esse aqui é o servidor e esse aqui seria a estação. Ó, o domínio, administração rede, e agora a gente está logando no domínio. O domínio foi logado com o usuário que a gente criou lá, ó. Isso aqui é uma das coisas que o Active Directory faz.